com Wellington Barros trazendo informação pra gente, pois não, Barros? Pitoli, a Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. Os dados estão sendo compilados pela Força Policial para que sejam compartilhados em breve com o Supremo Tribunal Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Em depoimento, o banqueiro se recusou a fornecer a senha de um aparelho celular de última geração da linha iPhone. Eu disse aqui, um iPhone 17. Segundo relatos, o aparelho celular também apresentava uma camada adicional de proteção. Então, o iPhone 17 ele é considerado um dos celulares mais seguros aí da atualidade. E além da segurança que esse celular já apresenta, ele também tinha uma camada adicional de proteção. E por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio de uma ferramenta da Força Policial que tem capacidade ainda de recuperar informações já deletadas do aparelho. Recentemente, a Polícia Federal adquiriu novos softwares com o objetivo de quebrar criptografias avançadas de modelos de novos celulares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deve liberar para a CPMI do INSS os dados extraídos do celular do dono do Banco Master. Vorcaro deve, inclusive, prestar depoimento ao colegiado parlamentar no próximo dia 19, após o feriado de Carnaval. A defesa do banqueiro pretende limitar o escopo das respostas do empresário. Além de irregularidades cometidas pelo Banco Master, a Polícia Federal apura se o banqueiro pressionou autoridades para evitar a liquidação da instituição financeira. Bom, Olavo, Walter, a gente sabe que tem corre no bastidor, e a gente já divulgou aqui, inclusive, um vídeo de um respeitado jornalista, o Ricardo Feltrin, que teve acesso a um membro da Polícia Federal, uma fonte, que é claro, ele tem direito a guardar o sigilo da fonte, que teve acesso a esse processo e ao que já havia sido extraído do celular de Daniel Vorcaro. E a fala do Feltrin, relacionada a essa fonte, é que no equivalente a 50 páginas impressas, esse membro da Polícia Federal decidiu fechar o arquivo, falou, não quero, e desejo que isso seja arquivado, enterrado, porque pode tudo isso causar uma convulsão social, inclusive queda no PIB. E naquele momento, e diante dessa fala do Ricardo Feltrin, buscando essa fonte, e eu repito, eu respeito muito o trabalho do Feltrin, eu disse aqui na Oliveira o seguinte: aí eu estou torcendo para que tenha convulsão social, eu estou torcendo para que tenha queda do PIB, mas que o Brasil seja, e aproveite a oportunidade, né, de ser passado a limpo. Não há outra alternativa. Estão dizendo, muitos dizendo, que o celular contém, né, muita promiscuidade, cenas de orgias, contando com a participação de medalhões graúdos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, Daniel Vorcaro não queria, né, a quebra desse sigilo, entretanto, uma ala da Polícia Federal, que ainda, entendo eu, né, nós podemos confiar, conseguiu a quebra desse sigilo. Agora, nós precisamos que isso seja, né, de fato investigado, apurado, vamos aguardar o vazamento seletivo, porque certamente deve acontecer, entendo eu. O que é o vazamento seletivo? O vazamento seletivo vamos deixar vazar essa conversa do Vorcaro com o Toffoli, vamos deixar vazar essa imagem que pode comprometer. Isso vai acontecer inevitavelmente, é só uma questão de tempo. Agora, de verdade, temos uma CPMI do Banco Master para acontecer no Congresso, já tem falas do Hugo Mota vaiado na Paraíba de que existem 15 CPIs na frente, que deve ser difícil de instalar essa CPMI, embora regimentalmente Davi Alcolumbre tenha a obrigação de instalá-la. Mas, Olavo, todos estamos aqui ansiosos para que vaze muito e se investigue tudo o que tem no celular de Daniel Vorcaro. Olavo. Amigo Pitoli, amigo ouvinte, lá em 2016, Zuckerberg, que é o CEO da Meta, do Facebook, foi fotografado, foi visto o seu celular com um adesivo na câmera. E foi questionado, olha, tem um adesivo aqui que eu não quero me arriscar. Se Zuckerberg, com a tecnologia que tem à disposição, que conhece, não confiava, Vorcaro
enfim, viajou na maionese, né? E é interessante sobre o celular, são duas camadas de proteção, a camada natural de criptografia e uma segunda camada que teria sido um objeto de uma ação do próprio Vorcaro. Se tem tanta camada de proteção e se Vorcaro recusou-se a entregar a senha, basta compilar, basta olhar que os fatos estão ali. Lauro Jardim, nesse final de semana, mencionando aí o celular de Vorcaro na sua coluna, disse que o pastor, né, o Fabiano Zettel, que era o cara dos assuntos, dos negócios heterodoxos de Vorcaro, cobrava Vorcaro para que fizesse um pagamento, porque ele, Fabiano, estava sendo cobrado por uma autoridade da República. A nossa mente se abre em hipóteses, mas esses são os vazamentos seletivos que o Pittoli se refere. Lembrando que essa investigação, no momento, é capitaneada pela Polícia Federal sob a mão de Dias Toffoli. Talvez os vazamentos seletivos, que são baseados em quebras de sigilo, que poderiam caracterizar até um desrespeito às normas vigentes de processo, mas possivelmente vazamentos seletivos não contemplarão Toffoli. Possivelmente. Mas o que nós esperamos? A transparência. Vai cair o PIB? Beleza. Ele cai, tudo é apurado e depois o mercado retorna saudável e o PIB se eleva. E se cair metade da República? Cairão no lamaçal que já se encontram. Aí tá ótimo. Walter, todos aguardando. De fato, o conteúdo do celular do Daniel Vorcaro já estão amplamente divulgadas, questões envolvendo autoridades em festas proibidas, festas que na verdade se transformaram em verdadeiras orgias, pelo menos é o que contam, e a gente aguardando aqui, além disso, com quem Vorcaro conversava, do que conversava. Por exemplo, a ida até o Palácio do Planalto sem uma prévia agenda com o presidente Lula, né, com uma carteirada de Guido Mantega, a gente quer entender como isso se deu, né? E entendo eu que no celular de Vorcaro tudo isso deve estar ali. Se não foi preservado porque ele tentou apagar, a Polícia Federal já disse que recuperou, inclusive, dados apagados para o desespero de muitos. Walter. Toli, eu espero que apareça ainda muito mais coisa, mas eu fico pensando, porque tu falou o seguinte, vai cair o PIB da República, vai gerar uma revolta. O que mais que precisaria para gerar uma revolta em qualquer país decente do que o que a gente já sabe? Porque o que pode aparecer mais, que não apareceu ainda, talvez seja uma orgia de natureza sexual, né? Desculpem aqui a minha expressão, a famosa suruba. Só isso, porque o resto já apareceu. Nós sabemos que tem um ministro mais poderoso da história da República, do Judiciário, que prendeu e mantém injustamente preso um ex-presidente da República que era beneficiário de forma indireta de um contrato que vale mais que uma Mega Sena, 130 milhões de reais. Nós sabemos que tem um outro que andava pegando jatinho, que tem sócios que não são, tem irmãos que não são sócios de um hotel, que o hotel de fato é dele, isso todo mundo já sabe. Nós sabemos que tem um outro que até ontem era o chefe da Polícia Federal, que pediu o seu banquinho para sair de mansinho, comprou um apartamento agora há poucos dias e era da folha de pagamento do Henrique Vorcaro. O que mais que nós precisamos saber? Nós sabemos que tem um ex-presidente da República, Michel Temer, daí de São Paulo, que disse ao vivo num programa de televisão que era contratado para fazer gestões sobre a venda da carteira podre do Banco Master para o BRB de Brasília. E cada dia a gente sabe de mais coisas. O que mais que precisa aparecer para gerar uma revolta nesse país, para que o povo se levante nesse país? O Alexandre Garcia estava anunciando no comentário dele que o Lula acha que os evangélicos não podem votar, porque para eles, na cabeça dele, e é assim que só vai votar quem é beneficiário, quem é beneficiário dos programas do governo tem a obrigação de votar no governo. É isso que eles pensam, é isso que eles querem. Por isso que não há uma revolta no nosso país, há esse sentimento assim, agora chega o carnaval, é tudo que eles estão sonhando. Quando na sexta-feira, e bem lembrado por ti, morreu o Maderite, eu também fui acometido desse mesmo sentimento.
que é um sentimento de que perdemos um dos nossos, né? E perdemos um cara brilhante, com um senso de humor fantástico, e vamos lembrar que o humor hoje em dia também é perigoso, né? Dependendo do que se fala, o humor hoje em dia virou perigoso. O Brasil só é um santuário para crimes financeiros. O resto, né? Eu acho que o Vorcaro podia estar muito feliz, porque ao longo da história, todos os casos dos grandes crimes financeiros, a gente não encontra nenhum na cadeia como está um patriota do nosso país. E quando faleceu, quando nos deixou agora sexta-feira o Maderite, eu fiquei pensando, fiz uma live, até meio que viralizou, exatamente nisso. A gente está adoecendo do coração, sabe? Porque é tanta injustiça, é tanta coisa ruim que a gente vai vendo todos os dias, de que isso vai para o coração, não tem como fazer. O brasileiro vai ficando angustiado, são doenças psicossomáticas e o cara certamente que com todo o espírito, a presença de espírito que ele tinha, eu tenho certeza que na intimidade ele também padecia de tudo isso que tem feito com que a gente padeça, que é esse estado de coisas. Sobre o vazamento seletivo, a única esperança que eu tenho, Olavo, é aquela história de que um segredo entre dois, só matando um. E que continuem aparecendo cada vez mais coisas para dar na nossa cara, para dar na cara do brasileiro, para ver se, num determinado momento, cedo ou tarde, a gente acorda para tudo isso, porque não é possível esse sono em berço esplêndido. Sabe, Walter, Olavo, eu tenho comigo o seguinte, essa doença do coração, né, desse coração apertado, diante de tanta injustiça, diante dos escândalos, né? Por exemplo, a gente teve outra questão escandalosa, que foi Lula em Salvador, Lula nos eventos do final de semana, a gente tem alguns trechos para exibir, né, de um verdadeiro absurdo, né, de crimes cometidos pelo presidente Lula, convocando, incitando, por exemplo, né, a confusão, dizendo, enfim, a gente vai mostrar já vídeos deste evento. Que entendo eu que em tempos onde abrir a boca para se posicionar é crime, Lula também cometeu crime. Ué, né, eu posso pensar assim, afinal de contas, hoje, essa é a régua que eles colocaram. Agora, nós temos também que entender o seguinte, quantos estão dispostos a lutar pelo Brasil? Existe agora uma fala veiculada, eu vi hoje pela manhã, vindo aqui para o trabalho, no rádio, ouvi uma fala do Hugo Mota falando sobre CPI ou CPMI do Banco Master que deve ficar para depois. Até quando nós, povo brasileiro, nós que não aguentamos mais pagar impostos, vamos ficar calados diante disso? Não é possível. Outro dia falei, por exemplo, votaram no Bolsonaro 58 milhões de pessoas em 2022. Entendo eu que esse número hoje já é muito maior, porque vai se somar aos 58 milhões todos aqueles que entenderam que esse projeto do PT, esse projeto da esquerda, é um projeto já tem prazo de validade vencido, não dá mais, não suportamos mais. E também aqueles que já entenderam que nós não vamos poder nos render ao sistema. O sistema que quer a manipulação, o sistema que quer você livre dentro do cercadinho, ali dentro de um espaço que eles controlam, porque era essa liberdade que nós tínhamos em tempo de Teatro das Tesouras. É isso que eles querem, e a gente já não aceita mais. Ok, então diante desses 58 milhões que votaram no presidente Bolsonaro e todos os outros milhões de brasileiros que chegam, né, já desistindo desse projeto da esquerda ou entendendo o que é o sistema, a gente não tem hoje 15 milhões de brasileiros para a gente tentar mobilizar o Brasil, parar o Brasil do ponto de vista de simplesmente não sair de casa, como caminhoneiros que ali atrás tentaram, né, efetivar um protesto, uma greve e não deu certo. O que faltou? Como a gente pode ajudar? De que maneira a gente pode contribuir? Porque se em algum momento, diante de tudo que nós estamos sendo informados em relação ao Banco Master, nada acontecer e a gente se contentar que acabou em pizza, a história de se contentar com acabou em pizza tem que acabar. Porque eles sabem que, primeiro, a memória é fraca. Amigo, vamos tratar de um assunto aqui rápido. Havaianas. Em algum momento uma comoção, em algum momento uma revolta, em algum momento todo mundo, eu não vou. Quem não vai o quê? Vai usar Havaianas, vai continuar tudo bem. 3 dias depois já estava tudo normal. Tá certo, o comercial foi suspenso, não foi mais veiculado. Acabou a provocação. Mas aquele brasileiro que se revoltou, dizendo que ia lançar sua Havaiana longe, jogar, está usando Havaiana ainda agora.
Pouquíssimos são aqueles que são fiéis aos seus valores e princípios e assumem essa responsabilidade de dizer, eu não vou mais usar essa porcaria que joga contra aquilo que eu defendo. Pouquíssimos são esses que defendem dessa forma seus valores e princípios inegociáveis. Então, até quando a gente vai entender assim, olha, vai acabar em pizza? Até quando a gente vai entender assim, tá tudo bem, é de portuguesa ou de mussarela? Calabresa, sua preferência? Até quando? Nós temos que entender que é um momento da gente se posicionar, é um momento de falar assim, CPMI do Banco Master não pode ficar para depois. CPMI do INSS não pode mais blindar Lulinha, porque Lula disse em entrevista para Daniela Lima que se o filho tem alguma coisa para pagar, que pague. Ele disse, não fui eu. Então é o seguinte, se o filho nada deve, ou se deve tem que pagar, tem que participar da CPMI, como Frei Chico, irmão de Lula, também. E todos os outros blindados na CPMI, que escolheu um alvo, é o Careca. Careca paga a conta, não se ouve mais falar de Nelson Williams, não se ouve mais falar de muitos que por ali já passaram e já entendemos que podem, eventualmente, hipoteticamente, provavelmente, palavras que me protegem, ter culpa no cartório. Até quando a gente vai aceitar isso? Pizza, vai acabar em pizza, que pena. Que pena? Pena da gente. Eles estão rindo da nossa cara. E o Mota já disse, não sei não se essa CPMI do Banco Master vai avançar. Ele disse em entrevista do Hugo Mota, ou seja, já está sambarolando em tempos de carnaval, pisoteando, sambando, né, na nossa cara. E a gente vai aceitar isso até quando? Vai dizer, puxa vida, que pena, hein? Não deu nada a CPMI do Banco Master. Se existe a possibilidade de uma convulsão social em função do que vão encontrar ali, independentemente de pegar esquerda, centro, direita, não importa. Se Dona Michele disse dia 30 de novembro, próximo passado, em Fortaleza, no evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão para o governo do Ceará, ela disse, a direita não vai chegar dividida em 2026, a direita vai chegar limpa em 2026, e é disso que a gente precisa. Eu não posso me contentar com uma água, a água ela é quase limpa, está aqui, eu estou pingando uma gota de esgoto na água, quem bebe? Tivemos um episódio esse final de semana em São Paulo de uma piscina, que matou gente, a água estava suja, eu vou me deixar contaminar por isso até quando? Até quando? Então a gente precisa limpar a água, e aí vai custar caro. Está lá Nepal, está lá Irã, tem exemplos para a gente olhar de pessoas que pagaram com a própria vida para tentar o melhor para o seu país. E a gente vai se contentar com a pizza? É com a pizza que a gente vai se contentar? Veja, Madeirite deixa um legado, não deixa? No legado do Madeirite, coragem é chamar as coisas pelo nome das coisas. Eu tenho que chamar pelo nome. Isso é covardia, isso aqui é conivência, isso aqui é omissão. A gente tem que chamar pelo nome. A gente vai ser covarde? A gente vai se omitir? A gente vai ser negligente? Medo do quê? De nos prender, de nos calar? Medo do quê? Sabe? Então a gente tem que entender o seguinte, esse negócio de Banco Master, amigo, Banco Master, se não der em nada, quem perdeu fomos nós. E eles vão rir da nossa cara. Atenção.